Aí, tem alguém me ouvindo? É isso aí. Bom, Pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite para todos vocês. Alex, Andrei, Brunão, meu amigo, bro, tamo junto. Hoje a aulinha hoje é daquelas que a gente mais gosta, né? Sobre indicadores hard datas secundários e indicadores soft datas. Porém, depois da fala do nosso presidente, né? Que balança o mercado, o famoso Dan. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a teoria da curva de Laffer, tá? Que eu aprendi diretamente ao vivo e a cores com o senhor Paulo Guedes. Perfeito? bom, muito boa noite a todos. Bora só dar mais alguns minutinhos, né, mano, pra galera entrar. Sim, sim, vou guardar. Até às 8h10, com certeza, a gente aguarda aí. Top. Beleza. Zero problema. A minha tela tá aparecendo para vocês? A minha tela? Cara, pra mim, sua tela não tá aparecendo. Só você. A sua câmera tá aparecendo, mas se você estiver Então, a minha compartilhando a câmera. sua... Eu, Ah, eu, não, eu sua tô câmera aparecendo na tá. minha câmera? Sua câmera tá. Perfeito. Show. Show de bola. É, porque o meu assunto ele é teórico, tá? Eu vou precisar de papel e caneta de vocês após a sua introdução. Eu vou precisar de papel e caneta deles para eles anotarem tudo que eu falar. Tudo. Show. Beleza? Show Boa demais. noite, Bruno. Vou diminuir esse ring light aqui que ele tá me deixando com, pô, tá parecendo o Edward, pô. Cadê o pessoal da turma lá? Eu tô mandando lá, ó. O Wellington tá chegando, tá? O Wellington tá ligando as coisas que ele Top. falou. Se estiver em casa, tô ligando as coisas. Pessoal, quero saber de vocês em relação ao meu microfone. Tem algum ruído, alguma coisa que esteja atrapalhando vocês? Beleza. Infelizmente, o meu ponto, que é esse aqui, ó, ele, infelizmente ele não está conectando. Não sei se vocês conseguem ver, que é aquele fonezinho da Samsung, aquele, eu esqueci até o nome dele, mas ele não está conectando, não sei por quê. Deve ser algum erro de Bluetooth aqui com o meu computador, mas na próxima eu ajeito isso para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Bro, 3 minutinhos, tá? Tranquilo, tranquilo. 3 minutinhos aí de boa. Hum. Como é que foi o dia de vocês? Como é que foi o dia? Como é que foi? Alguém operou hoje? Alguém fez a operação? Alguém fez introdução de alguma coisa? Alguém analisou algum dado?
Conta aí. Conta aí para eu saber. Ô, Wellington. Hoje nada, não deu tempo. Se não deu tempo, não deu tempo. Só a ata do Copom mesmo que eu vi agora à tarde. Comprinha no Nasdaq. No Nasdaq, 70 pontos, US$ 200. Ai, neném. US$ 200. Coisa linda. Vou até. Aí, vocês me permitem? Deixa eu fazer uma gravação disso aqui. Hum. Eu vou perguntar de novo, tá? Vamos lá. Pessoal, fizeram um dinheirinho aí no dólar hoje? É lá, ó. Comprei no Nasdaq 70 pontinhos no dólar. 70, US$ 200 aí, ó. Comprinha na VWAP, Nasdaq, 70 pontinhos. Coisa linda. Coisa linda. Vocês estão analisando isso daí de acordo com a macroeconomia, com os indicadores econômicos, estão conseguindo casar toda a teoria com o operacional de vocês? Tá ficando um pouco mais fácil? Fala aí, conta aí para o Pavese. Bruno Conceição. Brother, 8:10. Vou dar início aí, tá? Que Tá na é hora. pra gente terminar cedo também. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Beleza, vocês estão vendo minha tela aí, galera? Todo mundo ok? Eu tô vendo. Show, show demais. Beleza. Bom, então vocês estão vendo aqui, né, no site do Investing, tá? Hoje nós vamos falar sobre, na verdade é uma continuidade, tá, da última aula. Nós vamos falar sobre indicadores hard data, tá? A última aula a gente falou sobre os hard datas primários, tá? E hoje nós vamos falar sobre os hard datas secundários, tá? O que que seriam os hard datas secundários, tá, galera? Seriam os indicadores que mostram também sobre a economia, tá? Porém, eles não têm um impacto tão imediato, tá? Dependendo do ciclo econômico de onde você estiver, tá? Esses indicadores, eles praticamente não vão ter efeito, tá? No mercado, tá? Eles não vão dar um shakeout muito grande, beleza? Que indicadores são esses, Daniel? São indicadores, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Como vendas de casas novas e usadas, tá? São dois indicadores, mas ambos falam sobre dados imobiliários, tá, pessoal? Eles falam sobre dados imobiliários, ou seja, dados de construção civil, tá? Quando a gente fala aqui também sobre vendas pendentes de moradia, tá? Licenças. Opa,
de construção, tá? Nós vamos ver também, deixa eu pegar aqui o outro dado, pegar aqui na minha colinha também. Vendas pendentes de moradias, vendas de casas novas e usadas, licenças de construção, tá? Todos eles são de setor imobiliário, tá, pessoal? Por que que o setor imobiliário, ele, dependendo do ciclo de onde ele estiver, ele não vai afetar tanto a economia, tá? Ah, tem outro aqui também, pedidos de bens duráveis. Ok? Beleza. E todos esses indicadores aqui, ó, eles são hard datas também, porque eles mostram aquecimento econômico, eles mostram como a economia está neste momento, porém, por que que eles não afetam tanto dependendo do ciclo de onde eles estiverem? Por conta disso daqui, ó. Vamos lá. Eu vou parar, vou começar novamente. Quando nós estamos na curva de juros, ou no ciclo de mercado, a gente tem a expansão, a euforia, a recessão, o pânico, o alívio e depois a expansão novamente, correto? A partir do momento da euforia até o momento do pânico, você tem uma taxa de juros alta, tá? Logo, tudo que a primeira coisa que é afetado quando você mexe na taxa de juros é a primeira coisa, tá, pessoal? É o setor imobiliário. Beleza? Essa é a primeira coisa que mexe numa economia, tá? São setores. Primeiro vem o imobiliário, depois vem logo abaixo vem o setor de construção, tá? Ah, não é a mesma coisa? Não. Aqui nós estamos falando de casas novas. Aqui nós estamos falando de reformas, licenças de construção, né? Ninguém, por exemplo, você pode não ter dinheiro para comprar uma casa nova todo mês ou todo ano, mas você pode ter um dinheiro para fazer uma reforma na sua casa, por exemplo, tá? Então aqui vem construção. Depois vem o setor automotivo. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Depois vem o setor automotivo. Isso daqui é por ordem, tá? Quando se mexe numa taxa de juros, primeiro afeta esse, depois esse, depois esse. É um sistema, é um efeito dominó, tá? Depois do automotivo, aí vem o varejo. Depois do varejo, a indústria, tá? Depois da indústria, vem o setor bancário, tá? Essas são as ordens. Esse é o efeito dominó que se mexe numa economia, beleza? Então, o primeiro deles é o setor imobiliário. Por quê? Porque aqui nós estamos falando diretamente de financiamento. Quando você mexe numa taxa de juros, a primeira coisa que se altera é o seu financiamento. Se você financiou uma casa, se você está financiando um carro, se você está financiando a reforma da sua casa, tá? Agora, quando você está dentro desta faixa onde a taxa de juros ela está alta, tá? Esses indicadores de setor de construção, tá? Eles não vão ter variações muito altas, ok? Eles não vão ter variações muito altas, beleza? Porque como a taxa de juros está alta, ninguém está mexendo nesse setor, ninguém está querendo investir aqui, ninguém. Beleza? Mas
O setor de varejo é uma coisa essencial, a indústria é uma coisa essencial e o bancário nem se fala, tá? Então, esses três aqui, ó, são os setores que nunca param de alterar. Nunca. E são esses setores aqui que influenciam o tempo que a taxa de juros vai permanecer alta ou não. Depois que esses três setores aqui, ó, se estabilizaram e a taxa e a inflação está baixa, quando a taxa de juros é cortada, esses três setores liberam esses outros setores aqui, ó, tá? E aí sim é que esses setores aqui vão ter uma variação, uma volatilidade maior dentro do mercado, tá? Então, se você tiver dentro disso aqui, ó, eles funcionam, a leitura deles é a mesma que a gente falou na outra aula de aquecimento econômico. Então, se eles vêm acima do esperado, tá? Se setor de construção ou setor imobiliário está vindo acima do esperado, é porque a galera tá querendo investir ali, né? Logo, se você tem taxa de juros alta, isso é prejudicial para a economia, ou é prejudicial para a bolsa, tá? A leitura é a mesma, porém, o detalhe destes indicadores é esse, tá? Agora, quando ele vem aqui, ó, passou da fase de pânico, tá? E a gente já está entrando na fase de otimismo, onde a taxa de juros está baixa, tá? E a inflação está baixa. Quando esses setores saem, eles geram uma volatilidade grande, tá? Por quê? Quando a taxa de juros baixa, o financiamento para a construção fica menor, fica mais barato. Logo, os bancos emprestam mais dinheiro. É neste momento que a galera começa a vislumbrar o longo prazo, a aquisição de patrimônio, né? No caso ali, um planejamento sucessório, comprar seus bens, tudo mais e tal. Então, quando a taxa de juros está baixa e o setor o dado ele sai acima do esperado, tá? É um sinal de aquecimento econômico fortíssimo. Porque quais são as prioridades de gasto de um ser humano normal? Primeiro, alimentação. Segundo, vestimenta. Terceiro, moradia, tá? Vocês podem parar para pensar. Vocês nunca deixaram de comprar comida para reformar uma casa, para comprar uma casa, por exemplo. Comida você precisa o tempo todo, né? Vocês já deixaram de comer um pouquinho para comprar uma calça, economizaram para comprar uma calça, mas vocês nunca deixaram, mas vocês nunca pararam de comprar comida para comprar uma calça. Vocês já deixaram de comprar uma calça para comprar comida. Então, isso é os três pilares, né, do ser humano normal: alimentação, vestimenta e moradia. Então, se o setor imobiliário está aquecido a ponto de os dados econômicos mostrarem força nesse setor, é porque nos outros dois setores o crescimento econômico está muito mais forte. Logo, subentende-se que o consumidor está ganhando mais, está gastando mais, a ponto de investir também em setores imobiliários, tá? Então é a partir deste momento que nós vamos ter uma variação maior na bolsa quando esses dados saírem, beleza? Então, quando sair, por exemplo, vendas de casas novas ou licenças de construção e a taxa de juros estiver baixa, se ela vier acima do esperado, a bolsa explode para cima, tá? Busca liquidez e sobe. Se ela vem abaixo do esperado, isso significa que a economia ainda não está tão aquecida a ponto de já estar investindo no setor imobiliário, tá? Com isso, nós temos a bolsa fazendo uma correção, tá? Ela corrige, busca uma liquidez para cima, corrige e aí espera o próximo ciclo. Se no próximo ciclo
os dados mostrarem que o setor imobiliário está em aquecimento, opa, aí ela segue tendência de alta. Tá bom? Foi claro? Esses foram os hard data secundários, tá, pessoal? Faltou eu falar sobre eles, mas eu quis deixar para uma outra aula porque a gente já tinha estendido bastante, né, aquela Bro, última aula. Diga. só para deixar claro e um exemplo que eu tive dentro da pandemia, referente ao que você acabou de dizer, referente você vai deixar de comprar comida para comprar uma calça? Lógico que não. Eu, né, como alguns sabem, eu e meu pai, nós tínhamos, na verdade, né, até um certo tempo atrás, uma rede de supermercados que a gente sentiu na pele a pandemia. Em 2020, em 2019, por exemplo, nossa receita dia era de 12 a 14 mil de faturamento por dia. Na pandemia, ela pulou para 26. Você entende a correlação de que o desespero de você ficar sem comida ele é muito maior do que você ficar sem uma calça, pô. Do que você ficar sem uma roupa. Então, independente do momento, você não vai deixar de comer. E aí, eu senti isso na pele e queria trazer esse exemplo para vocês. Assim, Exatamente. foi uma coisa que, lógico, benéfico para a gente, mas a gente ficamos entristecidos por conta é, do valor que veio mais alto. A água, por exemplo, de 1,5 litro não custava 1,90, estava começando a custar 3 conto. Então, assim, mas a gente era obrigado a vender ao valor pertinente, entendeu? Então, assim, Exatamente. não deixe de comer, não adianta. E pedia para entregar em casa e tudo mais, e queria trazer esse exemplo que eu passei, senti isso na pele, e que é muito importante. Exatamente. Obrigado por compartilhar aí, bro. Bom, agora vamos falar sobre os dados soft data, tá? O que são os dados soft data? Primeira coisa que a gente tem que entender é que eles são dados de perspectiva. O que é uma perspectiva de mercado? Nada mais é do que você planejar ou você esperar algo da economia futuramente, tá? Então, nos dados soft data, o mais importante deles são as falas dos membros de bancos centrais, tá? Principalmente dos presidentes, tá? Dos bancos centrais. Beleza? Por quê? Eles determinam a política monetária, tá? Eles determinam as taxas de juros, eles determinam como a economia vai se comportar. Beleza? Então, quando nós estamos falando das falas dos membros dos bancos centrais, nada mais, nada menos do que estamos falando de perspectiva econômica de médio, longo prazo, tá? É sempre médio, longo prazo. Beleza, galera? Enquanto os dados hard datas, eles estão sempre atrasados, os soft datas, eles procuram adiantar a situação econômica. Beleza? Isso é uma coisa boa a se considerar. Por exemplo, na semana passada saiu os pedidos iniciais por seguro-desemprego, no mesmo dia que saiu a taxa de juros dos Estados Unidos e a fala do presidente do Banco Central. Ok? Três dados extremamente importantes, onde um mostra o passado, um mostra o presente e o outro quer prever o futuro. Tá? O que mostra o passado? Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Tá? Os pedidos iniciais por seguro-desemprego, o que é que eles mostraram pra gente? Cara, que na semana passada, no ciclo da semana passada, teve mais gente sendo desempregada.
O presente, beleza. Então, se teve mais gente sendo desempregada no passado, agora a gente vai manter a taxa de juros. E o futuro é o presidente do Banco Central falando: olha, realmente os indicadores econômicos estão mostrando para a gente que a gente tem um certo alívio da inflação na economia. Mas eu não vejo neste exato momento um motivo para que a gente corte taxa de juros. Pronto, agora você já tem os três dados, tá? Opa, peraí. E aí a gente precisa prestar muita atenção nas falas, tá? Nas falas dos presidentes, beleza? Por quê? Nós temos, pessoal, dois tipos de falas, tá? Nós temos uma fala hawkish, beleza? Nós temos uma fala hawkish, tá? E uma fala dovish, tá? Se escreve assim, ó. Opa. H hawkish e uma fala dovish, tá? O que que elas significam, tá? O que que elas significam? A fala hawkish é uma fala mais dura, tá? Ela traz uma sensação de dureza, beleza? Contracionista, vamos dizer assim, né? Exatamente, ela traz uma coisa assim, como se fosse quase um pedido um pedido de ordem, né? Beleza, né? Como se fosse uma ordem, sabe? Olha, se a economia não responder, eu vou aumentar a taxa de juros o quanto eu tiver que aumentar. E não me interessa o que vai acontecer, eu vou aumentar a taxa de juros. Isso é uma fala hawkish. Ele traz dureza, ele traz firmeza, sabe? No que ele quer, no que vai acontecer. Enquanto uma fala dovish, tá? Ele traz uma sutileza, uma leveza, tá? Ele não é Caráter, agressivo. no caso, mais expansionista. Exatamente. Ele traz ali uma calmaria, sabe? Assim, olha, pessoal, atualmente eu não estou vendo motivos para gente cortar a taxa de, para ter que aumentar a taxa de juros, tá? Os dados até que se mostraram consistentes com a nossa perspectiva, né? Mas a gente precisa ver alguns dados ainda, porque ainda não senti uma certa firmeza para cortar a taxa de juros. Opa, olha só o que que aconteceu. Numa, ele foi extremamente bruto, né? Cirúrgico, direto, e na outra ele ficou sambando ali, ele falou: "Olha, eu não quero aumentar, mas também não vou cortar". Basicamente foi isso que ele falou na segunda. Eu não quero aumentar, mas também não vou cortar agora, né? Ou seja, uma fala como a gente gosta de falar, né, que ele tá ensaboado, né? Falou, 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 falou e não falou nada, sabe? Então, existem esses dois tipos de falas, tá? E aí, elas vão determinar a direção do mercado antecipando. Vocês lembram que eu falei para vocês que o mercado, que o mercado, ele antecipa sempre o que vai acontecer na economia? Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Né? Nos ciclos econômicos, o mercado ele sempre está antecipado, tá? Antecipado. Então, quando que nós temos falas hawkish e quando nós temos falas dovish, tá? Isso, obviamente, depende muito do cenário que você estiver e de como o presidente do Banco Central ele vai agir, tá? Porque no cenário que nós estamos hoje, por exemplo, dia 25/6/2024, nós estamos num cenário de calmaria, tá? Na nossa, no nosso ciclo econômico, nós estamos num cenário de calmaria,
mas o mercado já se antecipou na alta. A gente consegue perceber que o Powell, né, o presidente do Banco Central, ele tem muita cautela nas palavras dele. Ele não deixa escapar muitas informações, então ele sempre está tentando amenizar as coisas, falando, olha, a gente não está mais pensando em elevar a taxa de juros, opa, coisa boa. Só que a gente precisa ver mais dados para ver se corta ou não. Já jogou um balde de água fria, sabe? Então ele está sempre nesse meio termo, ok? Morde e Então, assopra. oi? Tá sempre nesse morde e assopra. Exatamente. Então, olha só, nós temos a alta, a euforia, nós temos o pânico, a calmaria e nós temos a alta novamente, ok? Quando que ele passa a ter um tom mais agressivo? Vocês lembram que eu mostrei a curva do mercado? O mercado ele faz isso aqui, ó, certo? Eu vou colocar de outra cor aqui. O mercado ele faz isso aqui, ó. Beleza? A inflação ela segue isso aqui, ó. A inflação ela faz isso aqui, ó. Aí ela se mantém, depois ela cai e se mantém, tá? Aqui é como se fosse o eixo zero, ó, tá? Então ela sai do menor, vai, se mantém alta enquanto a taxa de juros está alta, depois ela cai até a níveis aceitáveis e é quando o mercado volta a subir de novo, tá? A nossa taxa de juros, ela faz isso aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Pá. Começou a subir a inflação. Ela faz isso aqui, ó. Pá. Ela vai subindo de escadinha, tá? Ela vai subindo de escadinha. Até chegar a um ponto que ela consegue estabilizar a inflação. E aí ela para. Depois, o que acontece? A inflação cai, certo? A inflação cai, a taxa de juros se mantém. E aí, ó, quando a inflação já está baixa e o mercado já passou do período de calmaria, começa isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Sobe em escadinha, desce em escadinha. E é quando volta o estímulo da economia. Ok? Ficou claro isso daqui? Isso daqui, ó, graficamente falando, é a economia e a bolsa, tá? Você resumiu tudo em Toda, uma, toda, toda duas, faculdade de economia três, resume quatro, em em 4 quatro. linhas. Em toda a faculdade de economia você resumiu em 4 linhas. Exatamente. Toda faculdade de economia é resumida em 4 linhas. Em vermelho você 4 tem linhas. a economia, em amarelo você tem a bolsa, em verde você tem a inflação e em azul você tem a taxa de juros. Beleza? É isso daqui que a economia trabalha para equilibrar, tá, pessoal? Então, olha só. Agora vamos lá. Muita atenção aqui. Quando a taxa de juros começa a subir, quando a inflação começa a subir, tá? Que você tem a primeira elevação da taxa de juros, normalmente você vai estar por aqui, ó, tá? Você vai estar naquela fase ali da negação ao medo, tá? Da negação ao medo. Quando o medo começa, quando você vai perceber os presidentes dos bancos centrais tendo uma fala mais dura. É aí que a gente está na fase do medo, tá? Porque a cada nova fala de dureza, ele vai aumentar a taxa de juros, enquanto a inflação não reagir, tá? Beleza. Começou aqui o medo, você tem as falas mais hawkish, tá? Depois que a inflação estabilizou e a taxa de juros estabilizou, quando o mercado já está em período aqui, ó, de calmaria, tá? É na calmaria.
tenho o pânico, né? Aí vem a depressão aqui. Nessa fase aqui, ó. Aqui ele vai ter uma fala mais dovish. Beleza, pessoal? Então, a partir deste momento aqui, ó, pá, ele vai ter uma fala mais dovish, tá? Então, basicamente, resumindo tudo o que nós vimos aí sobre dados soft datas, tá? Eles se resumem a isso, literalmente a uma perspectiva econômica, tá? Se você pegar e decorar isso daqui que eu te falei, isso daqui que vocês estão vendo, e vocês entenderem isso daqui que vocês estão vendo na tela, vocês vão conseguir entender todos os indicadores, tá? Absolutamente todos. Por quê? Digamos que você esteja bem aqui, ó. Aqui no meio, aqui, ó. Aqui no meio, tá? Agora eu vou precisar da interação de vocês no chat. Beleza, galera? Vocês estão bem aqui, ó. Que momento do ciclo econômico... Opa, no caso é bem aqui, né? Economia. Que momento do ciclo econômico é este aqui? No caso, nós passamos da negação, passamos do medo e agora estamos no pânico, tá? No pânico. E aqui sai um dado. A confiança do consumidor, tá? A confiança do consumidor, ela saiu. Vou dar números fictícios aqui, tá, pessoal? A última leitura foi de 47. O esperado era vir em 48. Quando saiu o dado, vou colocar aqui em vermelho, tá? Ele veio em 44. O que isso significa? É uma confiança do consumidor. O que isso significa? Exatamente. Exatamente, Alex. São consumidores mais receosos com a economia. Exatamente, Bruno. Perfeito. Vandrei, Pessoal tá ligado, hein? Pessoal tá perfeito. ligado no 220, hein? Ronaldo também, perfeito. Exatamente Todo mundo isso. ligado. Tá? Perfeito, pessoal. Os consumidores estão receosos com a situação atual da economia, tá? Logo, se eles estão receosos, eles tendem a consumir menos. Se eles tendem a consumir menos, opa, vocês já entenderam, tá? Vocês já entenderam. Vocês só agora precisam colocar isso em prática. Mas vocês já entenderam o que, como analisam os indicadores. É só pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho mais, que aí vocês vão conseguir matar. E daqui a um tempo, cara, vocês vão olhar para o gráfico, vocês vão olhar para o indicador e vocês vão falar, cara, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer. Pronto, vocês vão matar a charada, entendeu? Bom, essa parte ela é um pouco mais curta, tá, galera? Sobre indicadores soft datas, tá? Mas não é porque ela é mais curta que ela não é importante. Ela é extremamente importante, tá? Porque através das falas dos membros centrais, vocês conseguem precificar o mercado antes que aconteça. Um exemplo grande, olha só o que aconteceu hoje, por exemplo, né, nas falas da Michelle Bowman, tá? Que ela é membro do FONC, né, do Fed, ela disse que não se espera
um corte da taxa de juros para esse ano. Eles já estão jogando o primeiro corte da taxa de juros para o primeiro trimestre do ano que vem, tá? Para o primeiro trimestre do ano que vem. Beleza. Sabendo disso, hoje o mercado ficou lateral, né? A bolsa ficou lateral durante praticamente o dia inteiro, né? O mercado americano. Sabendo disso, amanhã, olha só, amanhã vamos fazer um negócio prático aqui com vocês, ó. Amanhã vai sair aqui, ó, vendas de casas novas. Já vimos que é um setor imobiliário, né? Não vai gerar tanta volatilidade no mercado. E olha só a variação dela, ó, de 634 para 636. Se vocês entrarem aqui, ó, para ver o dado, olha aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó, como, ó, tá vendo que ele tem ficado numa faixa aqui, ó, que não oscila muito? Mas olha aqui em janeiro, ó, a oscilação que ele tava, ó. Tinha uma oscilação muito maior em janeiro, aqui, ó, em janeiro, tá? Do que agora. Agora tá praticamente estagnado, ó. Ele não se mexe tanto, ok? Beleza. Amanhã vai sair vendas de casas novas e vai sair, opa, estoques de petróleo bruto, tá? Estoques de petróleo bruto amanhã. Estoques de petróleo bruto são equivalentes a consumo, certo? Logo, se hoje nós vimos que ela deu uma fala que não pretende cortar taxa de juros este ano ainda, certo? Aí eu pergunto para vocês, se os estoques de petróleo vierem acima do esperado, ou seja, mostrar um número positivo, mostrar que não tem consumo de petróleo. Repete a pergunta aí, bro. Como é que é? Se. Se amanhã, ó, vocês estão vendo que o esperado, a última leitura aqui, ó, foi negativa, correto? A última leitura aqui, ó, dos estoques de petróleo foi negativa. Se amanhã vier um número positivo, sei lá, 2,4 milhões de barris positivo, certo? Isso significa que os estoques estão cheios. Se os estoques estão cheios, nós temos menos consumo. Se nós temos menos consumo, a inflação cai. Se a inflação cai, sobe o quê? A pressão para reduzir a taxa de juros. E aí, com Certo? isso, vem a alta na bolsa. Exatamente. Exatamente. Agora, se amanhã os estoques de petróleo aqui, ó, vierem abaixo deste valor, ou seja, de -2 ele vier para -3 milhões, opa, isso daqui é um aumento de consumo. Se é um aumento de consumo, você tem ali você não tem pressão para redução da taxa de juros. Na verdade, essa pressão ela alivia, porque aí você dá motivos para os membros dos dos bancos centrais falarem assim, ó, tá vendo? Ainda tem consumo. Eu não posso reduzir taxa de juros agora, porque se eu reduzir a taxa de juros, desfaz tudo o que eu já fiz até o momento. Isso é o que o Powell mais fala nas reuniões dele. Galera, eu não posso cortar a taxa de juros agora. Porque se eu cortar a taxa de juros agora, a gente vai desfazer tudo que a gente fez aí nesses 1 ano, 2 anos para trás. Sabe? Então, todas as vezes que um dado mostrar aquecimento econômico, vai dar aval. E aí você consegue fazer o seguinte, cara. Aqui, ó, amanhã vai sair isso aqui. Se ele vier abaixo, vamos ver aqui quando que vai ser a próxima fala de membro. Amanhã não vai ter mais nenhuma fala, tá? Vamos supor que os estoques de petróleo venham abaixo do esperado, tá, pessoal? Vamos supor que os estoques de petróleo venham abaixo do esperado, mostrando consumo, tá?
mostrando consumo e uma atividade econômica aquecida. Amanhã é quarta, tá? Amanhã é quarta. Bora ver o que vai sair na quinta? Vamos lá. Terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quinta-feira a gente vai ter pedidos iniciais por seguro-desemprego, contínuos por seguro-desemprego, PIB PIB, dos Estados Unidos PIB e dos Estados pedidos Unidos. iniciais por seguro-desemprego, tá? Deixa eu ver, provavelmente vai ter fala também de algum membro, quer ver? Ah, você não tem a dúvida disso que eles vão fazer uma pegadinha? Cadê? Amanhã não vai ter fala de membro, tá? Mas na sexta-feira, bora ver o que vai acontecer na sexta-feira. Pronto, tá aqui, ó. Discurso de Barkin, membro do FONC, tá? Núcleo de índice de preços do PCE. Nossa, essa senhora. Esses próximos 3 dias, discurso de Michelle Bowman, aqui, ó. Agora vamos lá, vamos montar ao vivo aqui o cenário para a próxima semana. Para essa semana, na verdade, anotem o que eu vou falar para vocês agora. Beleza. Quarta-feira, nós vamos ter aí, ó, estoques de petróleo, tá? Se os estoques de petróleo vierem acima do esperado, ou seja, se estiver com estoque cheio, vai mostrar uma redução do consumo, tá? Se ele tiver uma redução do consumo e na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, o PIB dos Estados Unidos se mantiver, tá? E os pedidos iniciais por seguro-desemprego aumentarem, tá? Na quinta-feira, tá? E, e o PCE aqui, ó, na sexta-feira, o PCE vier abaixo do esperado, a bolsa vai explodir porque a pressão pelo corte das taxas de juros vai vir muito alta. E a fala dos membros, tá? As falas dos membros aqui da Michelle Bowman, tá? E do Barkin, eles vão ser extremamente dovish, tá? Eles vão ser extremamente dovish. Eles não vão ser agressivos, eles vão tentar se esquivar, tá? Eles vão falar assim, olha, realmente aí a inflação não deu uma diminuída, né? Mas a gente quer ver um pouco mais para frente, para ver como é que a gente vai fazer. Eles vão falar exatamente assim, tá? Não com essas palavras, mas praticamente isso, tá? Agora, se amanhã os estoques de petróleo vierem abaixo, mostrar consumo, tá? Mostrar consumo. Na quinta-feira, o PIB dos Estados Unidos se mantiver aqui, os pedidos iniciais por seguro-desemprego caírem, vierem abaixo disso, e o PCE aqui, ó, vier acima disso, o mercado vai cair. E as falas dos membros dos bancos centrais vai ser assim, cara, tá vendo? A gente não pode cortar a taxa de juros agora. Olha como a economia ainda está aquecida. Olha como o mercado ainda está aquecido. A gente não pode cortar a taxa de juros agora. Vai ser exatamente isso. Tá, pessoal? Exatamente isso. Beleza? Bom, bro, essa é a minha parte, tá? Por hoje. Tranquilo, bro. Quero saber quem entendeu. Levanta a mãozinha aí, quem entendeu. Tem alguma dúvida? Se Alguma vocês tiverem coisa? alguma dúvida, a hora é agora. A hora é agora, pessoal. A hora é agora. Se tiver dúvida, manda. Pode falar um pouco sobre os leilões de títulos também.
Leilões de títulos. Ô, Alex, você já tinha me pedido para falar sobre esses leilões? Esses leilões aí, sobre títulos e tudo mais, eles serão ditos ao longo do curso, tá? Fique tranquilo. Você havia me pedido na aula anterior, tá? A gente tem uma escadinha para você poder acompanhar direitinho, porque se a gente falar tudo de uma vez só, vocês não pegam nada. Eu prefiro que a gente fale pela 1h30, vocês peguem tudo, estudem em análise, façam a análise de vocês, e aí vocês venham com a dúvida de vocês. Mas a gente vai falar sim sobre os leilões também de títulos, tá? Isso é algo bem, bem interessante. O Brunão aí falando que entendeu tudo perfeitamente, todos os cenários. Vandrei, acho tudo ok. Amanhã vou rever de novo para fixar melhor. Uma bela de uma dica. Perfeito. Pessoal, agora eu, Pavese, eu não vou colocar aqui um, o computador aqui para desenhar para vocês, mas eu quero que vocês, por favor, me sinalizem quando vocês estiverem com caneta e papel na mão, porque tem que ser agora. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi diretamente com o Paulo Guedes e eu quero compartilhar com vocês. Perfeito? Se o Bro tiver aí, ele quiser ir agregando em alguma coisa, eu, eu paro aqui e vou falando com ele. Tranquilo, bro, pode Já ir falando tô aí, desde, que tô desde o agora é meu início. momento de aprender. É o quê? Agora é meu momento de aprender. Pessoal, vamos lá. Falaremos sobre Arthur Laffer e a curva de Laffer. Alguém conhece? Já ouviram falar sobre isso? Vamos ver se o pessoal responde ou não. Tá. Provavelmente muito difícil alguém ter ouvido falar sobre isso. Tá, vamos lá, pessoal. Ó, Arthur Laffer, né, que foi o criador da curva de Laffer, é, ele foi um economista, tá? Nascido em 1940, formado pela Yale University e a Stanford também, tá? Foi professor, na Universidade de Chicago, tá? E no sul da Califórnia, tá? Na Universidade do Sul da Califórnia. Ele foi conhecido, ficou conhecido, né, lógico, pelo desenvolvimento da curva de Laffer, tá? Ele atuou em cargos políticos e escreveu para jornais como The Wall Street Journal, por exemplo. Então, já vê que pouca coisa o nosso queridão Arthur, ele não é, né? Vamos lá. Eu fiz um resumo, tá, pessoal? Aqui, esse resumo aqui, de acordo com o que eu tive na aula, e esse resumo ele fica guardado com papel e caneta. E eu tiro o Xerox, eu boto no computador, eu salvo, porque isso daqui para mim é muito importante sobre os impostos, tá? A curva de Laffer, pessoal, sobre o seu conceito de relevância, tá? Ela relaciona a alíquota de imposto com a capacidade de arrecadação do governo. Repetindo, ela relaciona a alíquota de imposto com a capacidade, tá, de arrecadação do governo. Ela é utilizada, tá, na presidência, ela, na verdade, ela foi, né, foi utilizada na presidência de Ronald Reagan, tá, para justificar a redução de impostos nos anos 1980, tá bom? 1980. Como é que funciona, Pavese, a curva de Laffer, tá? Ela funciona da seguinte forma, pessoal. Ela mostra é, que aumentar impostos não são sempre bons resultados em maior arrecadação. Então, não é sempre que você aumenta imposto que você tem uma maior arrecadação, tá? A curva, ela é parabólica. Eu vou desenhar, depois eu vou mandar lá no PDF da aula, o desenho certinho para vocês de como que ela funciona, tá? Então aqui eu estou dando uma introdução para vocês entenderem.
Lá vai no PDF também vai ter, mas para vocês entenderem com exemplos bem práticos, tá? No caso, a curva ela é parabólica. A arrecadação dela cresce até um ponto máximo, tá? Ela tem um ponto máximo de crescimento. Depois ela começa a cair, né? Uma parabólica. Pega a parabólica como se ela estivesse crescendo, ela tem um ponto máximo quando ela começa a cair, e ela no eixo aqui, tá? No eixo de um gráfico, por exemplo, é onde a gente tem arrecadação aqui e imposto embaixo, ela começa a cair. Quanto maior o imposto, menor a arrecadação. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Quanto maior o imposto, menor a arrecadação, por isso ela vem caindo. Beleza? Como é que ela foi construída? Tá? Ela foi construída no eixo horizontal, onde tem as alíquotas tributárias, eixo vertical, onde tem a arrecadação. Tá? A arrecadação dela cresce com a alíquota até um pico. Ela tem um pico de crescimento. Depois ela começa a diminuir. Ela começa a cair e retrair. Tá? Quais são os efeitos? Efeitos da curva dentro da economia em específico, tá? Até porque a gente está falando aqui a economia na prática, tá bom, pessoal? Ciclos lucrativos, economia na prática, muito bom. É muito importante frisar isso daí para vocês. Afeta no consumo, atividade empresarial, crescimento, investimentos, tá? No consumo que ela pode afetar, a redução de imposto pode aumentar o consumo e a produção, e no caso, aumento pode reduzir é, o consumo dos impostos, tá? Atividade empresarial, tá? Aumento no consumo estimula negócios e emprego, tá? Aumento no consumo estimula negócios e emprego. Qual é o crescimento na economia? Menores alíquotas podem impulsionar o PIB, um hard data. Perfeito? Investimentos. Altas alíquotas podem levar empresas e indivíduos a buscar mercados menos tributos, tá? Com a tributação um pouco mais leve, beleza? É a mesma coisa de vendas, melhor vender cara. É, isso aí, tá? Basicamente, sim, Wanderei, perfeito, tá? Na tributação aceitável, nós temos contribuintes aceitam impostos até certo ponto antes de sonegar ou mudar de país. Então, se você tem um imposto muito alto, logicamente, claramente, né, nós temos aí grandes empresas que podem sonegar e mudar de país, tá? Isso é ruim para a economia. Qual é o impacto na economia? O aumento dos impostos pode elevar custos e desestimular investimentos. Qual é o rapaz aí que vai querer investir num país que tem um imposto altíssimo? Você quer, Bruno? Você quer, Bro? Eu não estou afim, não, né? Quais são os desafios? Encontrar a alíquota ideal é complexo e depende do contexto econômico. E a gente fica batendo muito na situação entre presidência, né, ministro da Economia, enfim, e aquelas outras todas coisas que vocês sabem, né? Mas tá bom. Quais são as limitações da curva, tá? Nós temos limitações, tá? Ela considera apenas uma taxa de imposto, apenas uma, tá? Uma taxa de imposto, tá? Lá no PDF vai ter qual é a taxa, bonitinho, explicadinho. Tá? Porque é muito conteúdo. Se eu parar para ficar falando o básico aqui, essa aula vai passar de 2 horas tranquilo, tá? As limitações também incluem falta de dados empíricos sólidos, tá? E também a dificuldade para embasar políticas tributárias devido à complexidade. Cara, é muito complexo uma política tributária dentro de um país. Irmão, tô fora do país, tô indo para outro. É exatamente desse jeito, tá? Qual é o acompanhamento da curva de Laffer, tá?
Isso daí pode virar a chave de vocês, pessoal, em relação ao imposto, em relação a dados econômicos e tudo mais. Por isso que eu trouxe nessa aula, porque ele deu uma introdução a soft datas, e a soft datas também inclui isso, tá? Porque ela pega a parte de soft datas e hard datas. Então, a gente está unificando em uma curva de Laffer, uma curva de imposto, por exemplo, entre alíquota e imposto de renda, uma arrecadação e imposto, que a gente consegue ter mais ou menos um norte, tá? Isso é muito importante. Tá? O acompanhamento é analisar dados históricos de arrecadação e taxas, tá? E plotar graficamente a equação da curva considerando produtividade e indicadores econômicos. Vou repetir. O acompanhamento da curva de Laffer, ela busca analisar dados históricos de arrecadação e taxas, tá bom? E plotar graficamente a equação da curva considerando a produtividade e indicadores econômicos de um determinado país. Perfeito? Concluindo com tudo isso, digamos, digo eu, na verdade, a curva de Laffer ela é importante para entender a relação entre as alíquotas e a arrecadação, mas tem um porém, aquele porém que a gente, né, não gosta. Ela apresenta desafios e limitações na aplicação prática. Vou falar um exemplo prático para vocês e vocês vão me entender, tá? Vocês vão me entender. Deixa eu compartilhar minha tela aqui que vocês vão entender mais ou menos. Não. Não, 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 vou botar no PDF melhor. No PDF vocês vão conseguir entender melhor. Mas deixa eu puxar aqui um, um exemplo. A gente falando aqui, vamos lá, se vocês vão entender. Gente, olha só, não estou falando aqui de esquerda e não estou falando de direita, nem de centro, nem de norte, nem de sul, leste nem oeste, tá? Ó, eu quero o melhor para o meu país, beleza? Então, eu vou dar dois exemplos. Exemplo um, governo Bolsonaro, tá? De acordo lá com os dados que a gente retira da Bloomberg, tá bom? Eu tenho a plataforma da Bloomberg para tirar todos os dados aí e eu geralmente uso ela demais, apesar de ser um pouco cara, mas vale a pena o investimento, tá? Governo Bolsonaro, mesmo com a redução de imposto, a arrecadação do governo bate recordes. Isso aconteceu no final de 2021, se eu não me engano, pós-pandemia, onde a economia do Brasil ela teve uma curva em V. Corrige para mim, o Dan. Se eu não me engano, foi isso. Ela teve uma curva em V. Ela vinha caindo de acordo com a pandemia. Nós, no caso, a gente reduziu, né? O governo reduziu o imposto, injetou dinheiro na veia do consumidor, e aí nós tivemos uma arrecadação recorde e uma curva em V na economia, não foi isso? Não sei se ele está aí para ouvir. Acho que ele caiu. Enfim, foi exatamente isso, tá? E agora, no segundo cenário, nós temos, de acordo com a Gazeta do Povo e a Bloomberg também, governo Lula, tá? São dois exemplos fortíssimos que a gente acabou de viver, pessoal. Então, eu acho muito importante falar. Apesar do aumento de imposto, a arrecadação caiu nos primeiros meses do governo Lula. Então, tudo isso baseado na curva de Laffer. Beleza? Então, quanto menor o imposto, ou um ponto ali de equilíbrio, maior é a arrecadação do governo, melhor para a economia. Quanto, no caso, o aumento de imposto é grandioso, a arrecadação ela começa a cair porque as pessoas começam a fugir do Brasil, começam a fugir do país e começam a sonegar as coisas. Isso é muito ruim para a economia. Alguém conseguiu entender o que eu falei?
o aumento dos impostos pode interferir no lucro da empresa. Lógico, lógico. Ô, Bruno, em relação à arrecadação das empresas, com certeza. Com certeza. Quanto maior o imposto para a empresa, maior é o valor para o consumidor, ele provavelmente não compra e fica mais caro, e aí já sabe, né? A inflação vai embora. Enfim, bom exemplo é as compras na China para pequenos consumidores, né? Que o aumento parou, com os aumentos, na verdade é isso aí. O aumento do imposto parou a compra. Isso aí. Isso aí. Isso tudo é baseado e taxado lá na curva de Laffer, né? A curva de Laffer é uma ferramenta poderosíssima que os economistas, nós economistas, na verdade, a gente utiliza isso para precificar. Olha só como é que é muito louco. A gente utiliza isso para precificar o imposto, se a gente pode aumentar ou não. Só que aí tem gente que gosta de quebrar o teto, né? Quebrou o teto de gastos, bota na conta do Papa. Fazer o quê? Enfim, vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem, porque aí isso não é dado meu, pessoal. Isso são dados econômicos que vieram diretamente da Bloomberg, coisa que a gente tem referência. E outra coisa também que eu queria falar é sobre, né, o teto de gastos e tudo mais. Nós tivemos o teto de gastos, no caso, quebramos o teto, e aí agora vem o problema que é o mandato de Campos Neto. Então, quando há um aumento forte de imposto, o governo pode não arrecadar tanto quanto o imposto era. É isso. Cravou, ô Bruno. Cravou. Cravou. Exatamente isso aí, tá? Exatamente isso daí. Isso daí eu já estou puxando já de geopolítica aplicada para macroeconomia, tá? Exatamente isso daí. Então, quanto maior o aumento forte do imposto, o governo pode não arrecadar, tá? Pode não arrecadar, porque as pessoas fogem, tá? Os empresários fogem daqui, beleza? Só que não foge é o Odebrecht. Eu falo mesmo que eu não tenho rabo preso com ninguém mesmo, então tá bom. É, E, e no caso, essa ferramenta é uma ferramenta poderosíssima que a gente usa para precificar um teto. Esse teto está precificado, porém, ele foi, né, furado, entendeu? No caso, mas qual a lógica eles usam para fazer esse aumento? Porque se para minha filha de 7 anos, ela. Mas o Alex, alemão, irmão, é aí que tá o bicho. Eu acho que a tua pergunta, ela pode até me responder. Quem é que a gente tem agora na frente da nossa presidência? Ela não precisa nem ter 7 anos, não, filho. Se ela tiver 4, se ela tiver 4 anos, ela entende. É exatamente isso, é a pergunta de todos. É exatamente isso, é a pergunta de todos. Você entende por que aí o pessoal fala, mas é porque, né, o Bolsonaro era melhor por causa das armas. Cara, eu não tô nem aí pra arma, não tô nem aí pra. Eu tô aí pra economia. Cara, o cara, ele tinha um Paulo Guedes dentro da economia dele. Esse cara é inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Tanto que trocou todos os ministros. Todos os ministros do Bolsonaro foram trocados. Todos. Menos ele. Todos. Menos ele. O cara me deu aula. Você não tem noção de como é que é ele falando. É como você fica assim, ó. Tu fica estático. Tu não consegue nem respirar. Tu tá apertado para ir no banheiro, tu não quer ir no banheiro. Tu brigou com a esposa, tu não quer falar com ela. Me deixa que eu tô falando com um cara aqui. É desse jeito, irmão. O cara é o monstro da economia, bicho. É o monstro da economia.
E ele utiliza essa ferramenta demais. Não é uma, duas, três vezes, não. Todos os dias ele abre a curva de Laffer e ele utiliza por conta do nosso bendito Arthur, que foi o criador lá nos anos 1980. Tá? Então eu queria deixar isso aqui registrado para vocês, que é uma coisa muito importante, é um assunto extremamente importante. É... Sim, aprender a utilizar sim. Vocês vão entender. É um gráfico, Brunão, é um gráfico, tá? Ele é um gráfico no caso, onde tem arrecadação e imposto. E você vai entender onde está o imposto, e aí a gente vai ter que interpretar os dados econômicos para entender a curva, entendeu? Eu vou mostrar, vocês vão entender direitinho. Ela é bem simples. Ela faz um L assim, ela faz um L e aqui no meio tem um gráfico com uma linha só. Com uma linha só. Uma linha ela é verde, a outra é vermelha. Entendeu? É, Tem um país vizinho que fez isso. Tem um país vizinho que fez isso. Pode falar o nome do país, qual país? Fala aí, Wellington, qual é o nome do país, Wellington? É aquele famoso ditado, né? Viva a liberdade, carajo! Vocês sabem disso, né? É o cara que tá fechado com o Elon Musk. Elon Musk que deixou não vou falar, tá na aula aqui. É complicado. Mas deixou ele de calça riada lá. Mas é tipo isso. Tá bom? Pessoal, eu vou interromper a gravação, vou parar por aqui, mas eu vou trocar uma ideia com vocês. Tá bom? Não sai agora não. Mas gostei muito da aula. Quem puder dar o feedback aqui no comentário aqui, por favor. É, Dê o feedback, se a aula foi produtiva para vocês ou não. Vou mandar o PDF. Fiquem tranquilos quanto a isso. E é isso aí. Tá bom? Top. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Obrigado mesmo pela atenção de vocês. Tamo junto, tamo junto. Tá? Um forte abraço para vocês. Uma boa noite. Que vocês descansem. Tenham um bom dia amanhã. Tá? Amanhã eu mandarei coisas lá no grupo VIP para vocês e que vocês fiquem atentos quanto a tudo, porque a economia move o mundo, beleza? É isso. Valeu, boa noite, forte abraço para vocês e até quinta-feira.